Saudar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em um dos momentos mais indesejados da nossa vida, que é despedir de um ente querido. E eu não quero ser prolixo em minhas palavras, mas eu quero ler um texto bíblico para a base de minhas palavras e também expressar aqui meus sentimentos a este momento tão doloroso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a seguir, diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Aqui nós encontramos uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, falando sobre a brevidade da vida. Naquela época, Jesus havia sido ascido aos céus e havia dito que voltaria para levar o seu povo para estar com ele para sempre na eternidade. Contudo, aquelas palavras ainda eram novas para os cristãos que estavam aderindo ao Evangelho, e quando algum cristão adoecia, eles começavam a orar para que aquele cristão não viesse a óbito, com medo deles não encontrarem com Jesus e gozarem da vida eterna. E Paulo, como era um mestre convertido pelo próprio Deus através de sua revelação a ele no caminho de Damasco, Paulo então orienta os cristãos dizendo para não serem ignorantes com relação àqueles que já dormiam. Paulo usa aqui no termo original da língua mãe da Bíblia o termo dormia, porque estavam em sono profundo, haviam falecido, e não deveriam ser ignorantes ao entender aquilo, porque aquelas pessoas que estariam indo a óbitos antes de Jesus voltar para levar o seu povo conforme sua promessa, eles também estariam gozando da promessa, porque eles estariam revestindo-se da incorruptibilidade e da imortalidade. Corruptibilidade do corpo físico é que ele vai se deteriorar, desintegrar. Então as pessoas, ainda que morreram, elas vão vestir da incorruptibilidade e da imortalidade, porque uma vez mortal, agora seria imortal, porque o nosso corpo físico ele é limitado ao tempo, à matéria e ao espaço. E isso só vai ser revertido no arrebatamento da igreja, onde nós seremos, como diz o texto bíblico, vamos nos revestir de um corpo incorruptível, que não peca, que não vai ceder às tentações e fraquezas da vida, e da imortalidade, porque seremos eternos como o nosso Senhor. E o texto prossegue dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus, não é por favor ou mérito. Às vezes alguns pregadores se equivocam, ou às vezes a gente se emociona um pouco em um culto de ceia, por exemplo, e achamos que somos dignos de tomar a ceia, porque o texto diz: aquele que come e bebe indignamente faz isso pela própria condenação. Então dá a impressão que quem come e bebe faz com dignidade, e na verdade nenhum de nós somos dignos, é obra da graça de Deus. Claro que a Bíblia tem os seus princípios, os seus critérios de como nós devemos participar da ceia como ordenança e sacramento. Porém, o que eu quero deixar aqui em mente é que nós precisamos entender que, ainda que nós façamos, entre aspas, o dever de casa, nós ainda não somos dignos de tamanha graça de Deus. Todos nós sabemos que graça é o favor imerecido de Deus. Isso é o conceito teológico, que nós não merecemos e Deus nos dá através de sua misericórdia.
Como teólogo, eu conceituo graça também como algo da seguinte maneira, que é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. O problema é que achamos que merecemos alguma coisa. E o que nós merecemos de fato é tudo de ruim que esta vida tem a nos oferecer e por fim a perdição eterna. Mas Deus não nos dá o que nós merecemos. Ele nos dá o que nós não merecemos, que é a sua graça, o seu amor, que é a maior prova de amor à humanidade, conforme narra João 3,16, que é a entrega de Cristo para nos resgatar, que leva o escritor a faltar palavras para dizer o tamanho ou mensurar o amor do Senhor para conosco. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco e que, sendo nós ainda pecadores, o texto mostra que estamos continuamente no pecado, ele nos amou, dando o seu Filho para que nos resgatasse. Os versículos que sucedem diz que alguém pode ser audacioso, ousar de mártir e morrer por um amigo, mas por um inimigo ninguém dá a vida, e nós somos constituídos inimigos de Deus através do pecado original, conforme diz a Bíblia em Salmo 51:3, e a consequência do pecado original, Paulo escreve em Romanos 3:23, todos, não é alguns, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aqui nós encontramos o ofendido, que foi Deus, o ofensor, que foi a raça humana, e o mediador, que é Cristo, que no versículo 24 diz que nós somos justificados através dele e por isso somos ligados a ele. Dito isso, eu quero refletir com vocês sobre este momento, conforme diz Salomão. Salomão diz que é melhor estar em uma casa onde há luto do que onde há festa. Parece antagônico e indesejado essa situação. Quando ele diz o que é melhor, porque nem sempre o que é melhor é aquilo que nós desejamos. Tem hora que nós achamos que o nosso bom é o melhor para nós, mas, no entanto, com o tempo entendemos que aquilo que achávamos que era bom, na verdade não era o melhor. E isso nós podemos refletir, por exemplo, na nossa fase de infância, quando às vezes os pais nos diziam não a algum desejo ou pedido, ficávamos consternados. Depois que chegamos a uma fase de maturação, entendemos que os nossos pais estavam certos e que aquele bom seria prejudicial a nós. Então, entendendo isso, é melhor estar em uma casa onde há luto do que onde há festa, porque normalmente em festa nós vamos pela emoção. A emoção faz perder a razão e muitas vezes as brigas mais frequentes que existem são em ambiente festivo, onde o momento é celebrar, ter comunhão, mas algo empolga, acaba excedendo limites e acaba ocasionando problema. Em um momento como este aqui, nós olhamos a finitude da vida. Nós olhamos que a única certeza que se tem, como diz o filósofo, é que a nossa vida é uma encomenda para a eternidade. Uma criança, ao nascer, não se sabe o que ela será. Ela pode até viver como magistrado, como rei ou como imperador, mas vai falecer como homem. A única certeza que se tem é que ao nascer somos uma encomenda para a morte. Isso não tem idade e não tem estado de saúde. Pessoa saudável, como João Marcos, teve a vida precocemente ceifada pela morte. Tem pessoas que têm mais idade, talvez não têm saúde, e vai continuar vivendo até chegar o tempo, conforme diz a Bíblia, todos os dias são contados. Agora, um momento como este leva-nos a refletir da finitude de nossa vida, que nós não somos incorruptíveis e nem tampouco imortais. Portanto, devemos refletir todos os dias que os momentos de emoções, por mais que eles são prazerosos, mas como diz a Bíblia, há caminhos que parecem ser bons, mas eles levam à morte. Nós precisamos refletir, conforme diz Salomão em Eclesiastes 11:8. Se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, eles não podem esquecer que os dias de treva serão muito. Ele faz a transição do capítulo 12 e diz: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham dizer não tenho neles contentamento. A expressão mocidade no original hebraico do texto está dizendo: lembra-te do teu Criador enquanto é tempo. Agora é o nosso tempo. Para o João Marcos não há mais o que fazer. A sua mãe, seus familiares e amigos plantaram a semente do Evangelho no coração dele, ela germinou e floresceu. Agora, como já foi dito exaustivamente, não compete a ninguém julgar nada. Apenas o nosso foco aqui hoje é pedir a Deus que dê alento aos pais, porque não há palavra para descrever a dor que um pai e uma mãe sente ao ver o ciclo natural da vida ser rompido. Nós que somos filhos e temos os pais ainda vivos,
nós preferimos partir primeiro do que eles. Mas no ciclo natural não é assim que funciona. São os filhos que sepultam os pais. Tanto é que uma mulher que perde o marido, ou um marido que perde a esposa, são viúvos e viúvas. Um filho ou uma filha que perde o pai é órfão. O que é um pai e uma mãe que perde um filho? Nós não temos uma palavra para descrever. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 1 que Deus é Deus do órfão, da viúva e do necessitado. Eu quero incluir cuidadosamente uma mãe e um pai que perde um filho precocemente como alguém que necessita da graça e do favor de Deus. Como estamos em um momento racional, não adianta aqui usar palavras belas para paliar a verdade. Só a graça de Deus para confortar e dar alento aos pais, aos irmãos, aos familiares mais próximos, por essa lacuna impreenchível. Eu já fui a alguns velórios ao longo da minha caminhada como pastor, que diz, poxa, só tinha um filho e foi-se embora. Tinha só 2 e ficou 1. A irmã Viviane, salvo engano, 6 filhos. E cada um tem o seu valor, e nenhum substituirá o João Marcos, e nem o João Marcos substituiria nenhum, porque cada um tem o seu valor. Assim como Deus tem um amor indescritível para cada um de nós. Ninguém aqui vale mais do que o outro. Talvez na economia valemos a declaração de renda, ou status social. Mas para Deus todos nós valemos a mesma quantidade de gota de sangue de Cristo, vertida na cruz do Calvário, que Pedro diz que é o preço mais caro, caríssimo, o preço da nossa redenção. Então que Deus possa dar alento a todos os familiares, mas especialmente ao pai, à mãe e aos irmãos que sentem uma dor indescritível, que se não tomar cuidado, até pode desencadear uma síndrome do coração partido. Mas o Deus do qual nós servimos é o Deus que permite as coisas acontecerem segundo o seu propósito e não tem que dar explicação nenhuma a nós. Se Ele quiser na eternidade, Ele pode nos responder, e se Ele não quiser, Ele é Deus e não tem que dar satisfação. E compete a nós entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. E neste momento, eu quero voltar novamente ao versículo 8 de Eclesiastes 11. Nós podemos viver muito tempo de alegria, mas devemos lembrar que nós somos limitados. A porta da salvação está aberta. A morte é inevitável enquanto o arrebatamento não acontece. Se ele acontecer, é o que Paulo diz, nem todos dormiremos. Será a geração do arrebatamento que nós não sabemos se é eu ou se é você que vamos ter o privilégio de ser transformado em vida. Mas se formos para a eternidade primeiro, nós temos que estar prontos para ouvir o alarido da última trombeta. Que vocês que estão aqui como familiares, como amigos, possam trazer à memória aqueles que tiveram o privilégio de conviver alguns muito tempo. Eu ouvi dizer tanto o avô quanto tios, o João Marcos, outro um tempo menor, mas não importa a quantidade do tempo, mas a intensidade dessa vivência. Deus me deu o privilégio de pastorear o João Marcos por algum tempo, e quando eu soube da notícia, eu até comentei com a minha esposa, que na semana passada eu olhava algumas conversas antigas que eu tinha com ele, faz tempo que eu não falava com ele, e me deu uma saudade do rapaz alegre, amigo, respeitoso, de um carinho que constrangia aqueles que conviviam com ele. Verdade. Ele me tratava com tanto respeito quando eu tive o privilégio de pastorear, que aquilo constrangia. E eu lembro que o dia que ele teve que mudar, pelas circunstâncias, salvo engano, estava mudando até de cidade, não sei se era cidade ou bairro, próximo, e ele me disse, pastor, eu tenho que ir, mas meu coração fica aqui. O Senhor me ajudou muito, vou levar para sempre o coração. São coisas que marcam. E depois disso eu tive o privilégio de encontrar com ele mais algumas vezes. Ele foi visitar a igreja mais algumas vezes. Então mensagens como esta, eu sei que muitos outros têm guardado no coração. Ninguém vai tomar isso de nós. E o que nós vamos aprender é a ser uma pessoa amorosa, cordial e aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para também preparar a nossa vida. Com certeza, a saudade, como diz o poeta, ela há de apertar o coração e escorrer como lágrima em nossos olhos. Mas com certeza, nós vamos receber o alento do Deus Todo-Poderoso. E eu sei que todos, como o pastor Pedro acabou de dizer aqui, olha, só sente quem perdeu. E na verdade, na subjetividade filosófica, não se afere dor. Cada um tem
a sua dor, o seu sentimento. Mas naturalmente, aqueles que conviviam diariamente, frequentemente, sentem mais esta ausência. Nós vamos sentir essa ausência, mas nós temos um pouco mais de força para orar, para que Deus abençoe a mãe, o pai, os irmãos, os avós, porque com certeza a dor é indescritível. Mas a graça de Deus é maior do que todas as situações adversas. Então, Viviane, eu peço a Deus que com sua grande bondade, Ele tire pelo menos a dor que o seu coração está sentindo. Eu não vou ser covarde em pedir a Deus que arranque o sentimento de amor e de saudade, que vai ser prazeroso. Mas a dor, que é indescritível, que Deus arranque, você vai sentir a saudade, mas não vai sentir essa dor, porque Deus não nos prova além do que possamos conseguir suportar. Que Deus te abençoe, Deus abençoe aos irmãos que talvez estão aqui perplexos diante da situação, como se fosse um pesadelo, esperando acordar a qualquer momento. Mas eu sei que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, e que, como diz Paulo no penúltimo versículo que eu li, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Nós diremos: ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque o nosso Senhor, Ele venceu a morte, e nós venceremos no dia das bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe. Eu quero, com a permissão do pastor, fazer uma oração, se você me permite, fazer uma oração. Se não for pedir muito, coloque-se em pé. Nós não vamos falar com o irmão Marcos, porque não há esta necessidade. Mas vamos orar, com certeza, pela pessoa, sem ter que fazer aqui um discurso poético que ele muito amava, né? Que é a mãe, a companheira, os irmãos. Que Deus venha dar um consolo a vocês. Esta é a nossa oração. Os demais entes queridos, porque eu já tive também o dissabor de perder ente querido e sei da dor no meu contexto, no meu tempo, e imagino a dor que vocês estão sentindo. O meu desejo é que Deus, somente Deus, os abençoe. Tenho um grande carinho pela família, sinto muito lisonjeado, embora às vezes a memória falhe um pouco, porque muita gente, não só da família quanto da igreja, apóstolo, pastor, a gente vai envelhecendo, a memória vai enchendo, né? Mas eu dizia à minha esposa, quando o pastor me ligou, eu estava chegando em casa, o irmão Vanderlei, ele ficou um pouco constrangido. Eu falei: não, Vanderlei, eu volto com o maior prazer, até porque eu sinto que a família Mota tem um carinho por mim que eu nem mereço, mas sou grato e quero esforçar para ser recíproco. Então eu quero aqui fazer uma oração para que Deus abençoe, que Deus console vocês de uma maneira especial. Eu sei que vocês não conseguem expressar em palavras a dor que sente, mas eu quero dizer que eu e boa parte dos que estão aqui também não conseguem expressar o sentimento de empatia que temos por vós, e por esta razão preferimos pedir a Deus que console, que conforte o vosso coração por esta noite, que é um misto de uma noite longa, dada a dor que ela causa, mas de uma noite curta, porque vai chegar o momento do sepultamento, e parece que vai chegar tão rápido, mas vocês dirão: até breve. Oremos ao Senhor, cada um segundo a sua fé. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus eu coloco diante da tua doce e gloriosa presença, Pai, para pedir ao Senhor que nos receba diante da tua face, onde o culto está sendo celebrado e louvores foram entoados no afã de edificar e consolar os corações, e também, ó Deus, as palavras foram ditas por aqueles que me antecederam e por mim, segundo a inspiração que o Senhor me concede. Eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor nos receba diante de Ti com o coração contrito e quebrantado. Como já foi dito aqui, nós não viemos fazer perguntas ao Senhor, porque o Senhor não tem a obrigação de nos responder nenhuma delas, e até porque nenhuma delas há de sanar a dor e a perplexidade que a grande maioria aqui se encontra. Mas eu quero pedir ao Senhor neste momento que o bálsamo da graça seja sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos, sobre os avós, sobre os tios, sobre a esposa, sobre os amigos que estão com o coração dilacerado. Que o bálsamo da graça venha a ser força motriz para eles caminharem involuntaramente rumo à vitória, e entendendo
que esta lacuna, embora não será preenchida, será entendida e aceitável como um propósito pleno do Senhor. Pai, no nome precioso de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço ao Senhor neste momento que derrame uma graça, uma unção sobre a vida do pai, da mãe, dos irmãos e dos avós, de maneira indescritível, que eles possam, ó Deus, viver este momento de luto que é permitido segundo a Bíblia, segundo a ciência da psicologia, mas que eles não sintam uma dor de revolta, frustração e que levam, ó Deus, a sentimentos psicossomáticos, mas que eles sintam, ó Deus, o teu cuidado e o teu alento, porque só a tua graça, só o teu amor para fazê-los que eles permaneçam de pé, entendendo os teus desígnios. É o que eu te peço neste momento, que a tua bênção seja sobre eles e sobre todos aqueles que aqui estão, aqueles que certamente já passaram por aqui, aqueles que certamente hão de passar para expressar os seus sentimentos. Servo da resposta de minha oração em prol deste, juntamente com os irmãos que oram juntamente comigo, eu o agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha gratidão a todos que atentamente nos ouviram, ao pastor pela oportunidade, à família, e uma vez mais expresso os meus mais sinceros sentimentos e continuarei orando para que Deus derrame o bálsamo da graça sobre vocês. Muito obrigado. Assente, os irmãos cantam mais um minuto, por favor. Logo seguida. A pastora Antenor vai estar depois fazendo mais uma oração, né? Já encerrando este culto. Vamos entoar mais um hino. Glória a Deus. E logo em seguida o pastor Antenor estará orando, já encerrando este culto. Junto ao trono de Deus sentado, a cristão lugar para ti, a perfumes, a doce exaltado, a delícias profundas ali, se ali
Deus abençoe a cada um de vocês em questão. É o pastor Alailson por ter vindo, viu? Que o Senhor possa recomeçar a cada um de vocês. Meus amados, a paz do Senhor. Eu sei que é um momento que só a palavra de Deus possa nos trazer um consolo este que as palavras humanas não serão capazes de preencher essa lacuna que invade o coração de todos nós. A irmã Viviane, o irmão Marcos e todos os irmãos do João Marcos e aos avós, a nossa oração hoje é que Deus venha trazer o bálsamo. As nossas palavras de nós mesmos não as podem trazer, quem sabe, nenhum tipo de cura, mas quando é lida a palavra de Deus, como nós ouvimos aqui, o pastor Alailson, eu quero conhecer meu sobrinho, como ele com o senhor lá, o Silas e a Ana Lídia, são meus sobrinhos. Essa semana mesmo esteve comigo e me falando da sua pessoa. E eu te acompanho pelo rádio, né? Rádio Paz, quando o senhor vai lá naqueles debates importantes que ali existem, o pastor Luiz Alberto. Nós militamos pelo Campo de Campinas desde 92, dirigindo igrejas. O João Marcos, como o senhor disse, sempre com um sorriso bem alegre, sorriso bonito. Hoje ali em casa, eu mas a minha esposa até comentando que o abraço do João Marcos era diferente. Ele abraçava a gente e dava um beijo no rosto, aquele carinho especial. E fiquei muito feliz hoje aqui de saber que ele foi pastoreado pelo Senhor. Na grandeza do que eu ouvi aqui, posso dizer a todos os familiares aqui que o João Marcos, ele foi bem pastoreado. Família Mota, uma família de levitas, ao pastor Pedro, nossa muita admiração, nosso respeito. Eu estava ouvindo quando o senhor disse aqui que desde quando o João Marcos nasceu, aos seus cuidados aí, e eu me lembro que quando a Viviane ficou gestante de João Marcos, ela ficou mais, nos primeiros meses, mais no hospital do que em casa, né, Viviane? Foi uma luta para o João Marcos nascer, pastor. Foi uma luta. A oração foi intensa naquela época, porque a irmã Viviane sofreu muito por esse menino. Mas hoje, Viviane, ele está entregue na mão de quem pode mais do que todos nós aqui. Mas estamos aqui para te dar um abraço. É claro que eu tive a oportunidade para fazer uma oração, mas eu gostaria tanto de fazer menção desses assuntos, e inclusive com a palavra do pastor, que já trouxe aqui uma mensagem maravilhosa. E o João Marcos foi muito bem pastoreado. E quando Pedro dizia que não há questionamento, eu quero dizer que quando nós chegar no céu, Marcos e Viviane, vamos ter muita surpresa. Quem a gente pensa que não está lá, poderá estar. Por que, pastor, que você fala isso? Porque eu me lembro daquele homem lá na cruz, ao lado de Jesus, quando ele disse: Senhor, lembra de mim. Aquele homem não tinha sido pastoreado, não tinha sido ensinado, talvez nunca teve a oportunidade de estar ouvindo melodias como essa, que eu aproveito para parabenizar essa equipe aí. No momento de dor como esse, vocês cantam como se estivessem cantando no casamento, perfeitamente. Então, Viviane e Marcos, num abrir e piscar de olhos,
a gente ganha a salvação. E num abrir e piscar de olhos a gente perde ela. No momento do sussurro da dor, quem sabe com o cheiro da morte chegando, esse moço, bem pastoreado como foi, filho de profeta, ele disse: Senhor, me perdoe. Não é isso? Me perdoe. E assim, Pedro e pastor Joel, o perdão de Deus, ele não tem curva, ele é direto. Eu conheço Jesus porque eu estava com 2 tumores, um na cabeça e outro na barriga, mas eu estava desviado. Dentro do HGG, eu disse: Senhor, me perdoe e me cura. E tem gente dizendo que Jesus não cura câncer. Jesus me curou em 88 de câncer, antes de eu casar. Então o perdão de Deus é sem curva e sem barganha. É um coração aquebrantado quando ele se rende a Deus. Aquele ladrão da cruz, ele disse: lembra-te de mim. E o Senhor lembrou naquela hora. Eu tenho certeza que o meu sobrinho já está no encanto de glória, porque o perdão, ele nos faz alcançar aquilo que ninguém mais pode fazer. Querido Deus e bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa eterna salvação, eu sei, meu Deus, que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jesus, só nos resta render a Ti, porque Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. E não há, Senhor, nenhum tipo de dúvida nem de variação nas determinações que o céu estabelece, o cumprimento entre nós aqui na terra. Senhor, Tu tens um plano especial nesta noite, e ainda se posso te pedir, eu te peço, Senhor, que realmente tire essa dor que está no coração do pai e da mãe, e que esses irmãos do João Marcos que aqui estão, todos eles são pedras preciosas nas Tuas mãos. E se eu posso, eu quero orar assim, Senhor, que diante de todas as palavras que aqui nós ouvimos, da Tua palavra santa, eu quero Te pedir, Senhor, um banho de glória no coração desses irmãos, que horas atrás, ó Senhor, estavam todos juntos, e agora, meu Pai, está faltando um. E a minha oração é esta: que o Senhor coloque no coração de cada um deles esta paz que aqui foi pregada, e que o Senhor levante cada um deles na Tua obra, para que, Senhor, eles estejam preparados, para que quando esse dia chegar, eles estejam ocupados na obra do Senhor. É assim, meu Deus, que eu quero Te pedir, que nesta noite abençoe todos nós aqui, meu Pai, com esse pedido que nós estamos Te fazendo. Sara essa dor, fecha essa lacuna e cura essa ferida. É assim que nós oramos e Te pedimos, no nome excelso, no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, curva a sua cabeça, vamos aumentar a cabeça apostólica, já assim encerrando, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso querido Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, desde agora e para todos sempre. Amém. Está terminado o nome do Senhor Jesus.